Eu sei que você já deve ter visto um monte de vídeos sobre melhor versão, como se tornar, como ser menos inseguro. E hoje eu trouxe uma metodologia que ela é muito inusitada, ela é diferenciada. Por quê? Porque ela toca lá no passado, em feridas emocionais do passado, e não fica naquele conteúdo superficial. Então, se você tá pronto para melhorar sua autoestima e melhorar a pessoa que você é hoje, por meio dessa metodologia, fica comigo até o final do vídeo que eu te prometo que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então vamos alinhar a nossa mentalidade. Basicamente, a gente tem que saber dividir entre a criança interior que existe em nós e o adulto interior que também habita em nós. E o que seria cada um? Bom, o adulto interior, ele é a personalidade, né? Que consegue tomar as ações com mais sensatez. Ele é maduro, ele tem uma visão ampla e clara das coisas. Já a criança, seja pelos pontos negativos ou positivos, independente disso, ela tem uma visão distorcida de como as coisas eram e ela trazia coisas para ela que não eram dela. Então, o que a gente vai fazer hoje é trabalhar esse adulto interior que a gente tem, que a gente pode chamar dessas vozes positivas também que a gente tem dentro da nossa cabeça. Muitas vezes esse daí, que é o adulto interior falando com a gente, consolando a gente. Então, o que que o adulto interior sabe que a criança interior não sabe? E calma que vai valer a pena. Olha só, o adulto interior, por ser mais sensato, ele sabe que tudo que a criança passou lá no passado não foi culpa dela. Então ele inocenta a criança. Então às vezes a gente fica carregando muita culpa por ter sido quem a gente era e fica olhando para as nossas cicatrizes e pensa: "Nossa, como eu sou feia, como eu não queria ser eu". E esse adulto interior, ele consegue olhar para essas mesmas cicatrizes com um olhar de compaixão mais bonito. E ele sabe que quando a gente está no modo criança interior nosso, que mesmo você sendo um adulto, a gente entra nos nossos modos, a gente fica oscilando entre um e outro. E na maior parte das vezes, quando você está reativo, é quando a sua criança interior ela tá ativada em você. O adulto interior, ele sabe que a criança ferida, ela não é uma boa conselheira. Não tem como esperar que alguém com uma ferida gigantesca sobre determinado assunto te dê um conselho sobre algo, porque ela vai estar muito tendenciosa à experiência que ela passou. Mas ela vai ver só a experiência que ela passou, ela não vai ver aquilo num contexto maior. Por isso que é tão perigoso, às vezes, a gente acreditar naquilo que a gente pensa, porque pode ser que não seja real, seja aquela distorção perceptiva que eu já falei em outro vídeo. E o que que esse adulto interior faz? Ele escuta a criança, ele pega a criança no colo e entende quais foram as necessidades dela que foram negligenciadas. Ele escuta tudo que ela tem para falar. E quando eu falo que ela fala, na verdade é você, como você tá se sentindo, como você tá falando para você mesmo as coisas. Então, você se pega no colo, se consola. Só que o adulto interior, ele tem o cuidado de fazer o seguinte, apesar de ele te escutar, de ele te acolher, ele vai tomar a decisão final, porque como eu disse, ele é o mais sensato e ele tem mais clareza sobre as situações. Então ele sabe que apesar de você estar se sentindo assim, talvez você só esteja vivenciando com os olhos do passado. Então ele vai falar: "Ah, eu entendo que você esteja se sentindo assim, querida criança e tudo mais. Eu tô aqui com você, você não precisa se afobar, que agora você não tá mais desamparado, eu tô aqui, eu não vou embora. Você tem que se garantir que você não vai embora. Pra você mesmo. É o seguinte, você vai falar pra você mesmo. Quando toda vez que você falar, você já toca o seu coração, assim, porque é pra você. Criança interior, eu sei que você tá aí e eu sei que você tá sentindo isso, porém, mesmo que você esteja com medo, eu vou tomar a frente nesse desafio que eu tô com medo de tomar, porque às vezes o que a sua criança interior vai te falar é que não, não vamos, tô com medo, já me frustrei antes, já caí antes, e então você vai falar: "Não, eu entendo, eu te escuto, porém, a gente vai fazer porque eu vejo que as coisas não são bem do jeito que você está pensando. Confia em mim. Eu tenho a maturidade que a gente não tinha antes para resolver as coisas. Basicamente, esse é o papel do adulto. É acolher a criança e de vez em quando ele vai precisar ser um pouco mais rígido, porque já parou para reparar que de vez em quando a gente cai nos espirais de sentimento e a gente começa a se sentir mal conosco mesmo e fica naquilo, ai, porque eu sou a vítima, tudo acontece comigo, e fica se permitindo cair nessa cilada.
Então, de vez em quando, o adulto interior, ele tem que intervir e falar: "Não, eu te amo, eu te acolho, sim, eu te escuto, porém, calma lá, né, colega, isso daí já tá durando demais, a gente não vai mais passar por isso não". E meio que puxar, por mais que você tenha que ser um pouco mais duro. É como se você fosse ser a mãe ou o pai que te faltou quando você era uma criança. E a gente sabe que se você for desmedido, desregrado com qualquer criança, ela vai ser mimada e você não tá querendo, nesse momento, criar uma criança mimada em si mesmo. E porque senão tudo vai ter que ser do jeito que você quer, corresponder às suas expectativas. E o que a gente quer fazer é curar as feridas que existem em nós. E para isso, talvez seja preciso um pouco de firmeza em determinadas situações. E a gente vai saber diferenciar quais são essas situações à medida que elas forem surgindo pra gente. Você consegue entender como que isso vai te ajudar a se tornar a sua melhor versão? Porque você vai estar trabalhando essas feridas de verdade, não de uma forma superficial, faça isso, seja mais bonito. Não, de uma forma que o seu passado, ele não vai ficar mais como um espinho que vai ficar te enfiando toda vez que você toma alguma atitude, e não como um cavalo que você fica puxando a rédea dele. Não, você não vai aí não. E aí você puxa, sabe? Agora você vai estar com as rédeas na mão, mas não para se puxar para trás, mas sim para tocar para frente a vida. Como sempre, eu trouxe algumas perguntinhas pra gente refletir juntos. E é o seguinte: é preciso que você identifique quando que os seus gatilhos aparecem, quais são os seus gatilhos, porque assim você vai conseguir ter uma autoconsciência maior para lidar com determinadas situações. Você identifica o padrão de comportamento que você tem mediante a um gatilho que te causa mal. Como que você identifica um gatilho? Você vai perceber como que você começa a se sentir diante de uma situação. Quando alguém vira de costas para mim, quando eu tô falando, eu sinto que, nossa, eu começo a me sentir mal. Tá, mas por quê? Qual que é a crença por trás disso? Como eu disse, vai ter um vídeo sobre formação de crenças e aí vai ficar um pouco mais claro ainda. Segunda coisa que você precisa parar e pensar: quem tá no comando agora? Eu tô no meu modo criança, criança ferida, ou eu tô no meu modo adulto interior? O que que isso significa? Não é, tô no meu modo criança infantil. Eu não quero dizer que você tá sendo infantilizado, eu quero dizer que você tá agindo de forma defensiva com base nas feridas que te foram causadas. Então você não tá agindo de forma objetiva, mas sim subjetiva. E a gente precisa olhar para as coisas com um olhar de objetividade, porque afinal as coisas elas são o que elas são, e não o que você vê que elas são e você interpretou sim e você acha que é assim e ponto. Não. Então, por isso, a gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação que a gente tem dos fatos. Isso daqui é um fato ou é somente a visão que eu tenho do fato? E para isso, é um exercício que você tem que ser muito sensato, muito honesto consigo mesmo, porque senão você vai ficar, não, isso daí aconteceu mesmo e eu não tô errada e tal. Não, peraí. Será que isso aconteceu mesmo? Será que foi bem desse jeito? Peraí, deixa eu ouvir o outro lado. É até pra gente sair desse egocentrismo que a gente tem a mania de criar pra gente mesmo. E tá tudo bem, eu sei que você se acostumou a agir assim, até porque, como eu já comentei, as crianças, elas costumam trazer pra elas tudo. Então, se meu pai tá brigando com a minha mãe, eu acho que a culpa é minha. Mesmo eu não tendo feito absolutamente nada, eu já penso, não, eles estão brigando porque a culpa é minha. Então a gente foi meio que modelado a pensar que tudo é por nossa causa mesmo e como se o mundo girasse ao nosso redor. Mas, hoje em dia, na posição de adulto interior, a gente sabe que não é bem assim. Esse adulto interior, gente, que eu quero que vocês entendam que é uma voz. É como se você estivesse treinando uma forma assertiva de falar consigo mesmo. Isso vai te ajudar a ser uma pessoa mais autoconfiante, mais segura de si. Porque você não vai ficar mais. Quando a sua criança interior ela repetir, nossa, eu não sou suficiente, eu não sou boa o bastante, que são as crenças fundamentais dela, o adulto interior vai intervir e vai falar: não, olha, eu entendo que você tenha passado por isso, mas calma aí, as coisas não são mais bem assim. No passado, você não conseguia enxergar as coisas tão bem como eu enxergo hoje. Analisando determinada coisa, eu vejo que não era bem dessa forma. Seu pai estava brigando com a sua mãe, não por sua causa, mas por uma questão deles.
e lembrando que eles também têm a ferida interna deles. A gente tem que agir com compaixão com relação a eles e não com culpa e ressentimento por eles terem causado isso na gente. Além de saber que você muitas vezes se identifica como o problema, eu gostaria que a gente refletisse sobre a pergunta 3. Por que você se identifica como problema? Você sabe que isso acontece, tá? Mas por quê? Por que você acha que você está no centro de tudo? Por que você seria o problema? Por que tudo tem que estar ligado a você? Por que não pode ser uma questão isolada da pessoa? Ah, alguém não respondeu o seu oi. Beleza! Isso daí não afeta o seu valor. E é isso que o adulto interior ele tem que ter claro na cabeça dele também. De que nenhuma das crenças que você tem fundamentais hoje na sua cabeça define o valor que você tem. Então, mesmo que a pessoa ela não tenha a reação esperada que você gostaria que ela tivesse, o comportamento dela não diz nada sobre o seu comportamento. Então, a gente tem que aprender a ser autorresponsável para a gente saber até que ponto que as nossas ações são nossas e até que ponto que o comportamento dos outros é dos outros, porque senão a gente mistura tudo e faz essa confusão de achar que tudo tem a ver com a gente e que o comportamento do outro afeta no nosso valor. Um dos objetivos principais de você fazer esses exercícios e tomar essa consciência sobre esse problema é você começar a aceitar a sua criança interior que foi ferida. Então, o mais difícil é que a gente às vezes quer esconder do mundo, mas quanto mais você aceita quem você é, menos você vai precisar se esconder do mundo, no mundo. Então, mesmo que você considere que você tem uma parte que é feia, essa parte, ela pertence a você, e não é que ela é feia, ela às vezes só é mal compreendida, não foi acolhida o suficiente. Então a gente vai fazer o trabalho agora, que não foi feito lá atrás, para que as feridas se fechem e a gente possa expandir o nosso campo de atuação, para que a gente não fique só na nossa zona de conforto, pensando, remoendo aquilo. Não, a gente vai quebrar esses limites que foram impostos pela gente mesmo, porque acaba que a gente pensa assim, tá, mas foi por causa do meu pai, foi por causa da minha mãe. Não é uma questão de apontar a culpa, mas de reconhecer que a partir de agora a gente pode fazer diferente, independente do que você tenha passado. Com relação a essa parte de aceitação, será que você tem se escondido do mundo, se isolado, tentado abafar a sua luz mesmo, porque você quer aparecer só quando você estiver apresentável? Porque normalmente a gente quer estar perfeito, né, pro outro enxergar a gente. Porém, todo mundo tem essas feridas emocionais que vieram lá da infância. Então você pode ter certeza que todo mundo tem esse lado que você pode considerar obscuro quando é seu, por ser seu, e achar que todo mundo é perfeito, que ninguém tem esse lado. Mas não é um lado, na verdade, que é obscuro. Ele é um lado seu, que faz parte, que pode sim ser curado, acolhido e que acima de tudo, deve ser respeitado. Aqui a gente vai buscar confortar a nossa criança interior, a gente vai buscar consolar ela, falar com carinho, com empatia, com amor. Então não é pra você falar, por exemplo, surge um sentimento negativo, você não vai falar, nossa, mano, cala a boca, eu sei, toda hora você vem, não sei o quê. Não, você vai falar, ô criança, eu entendo o que você tá passando, eu vivi isso também, eu sei como foi doloroso, mas olha, não é bem assim as coisas. Eu entendo a sua preocupação, mas agora a gente já tem a maturidade pra agir diferente e vai falando um monte de coisa. Por isso que é muito, muito importante que você já tenha toda uma argumentação pronta. Para isso, você precisa saber quais são as suas crenças fundamentais, o que você costuma repetir para você mesmo, ou quais são os comportamentos que você tem, e através disso mapear essas crenças para que você consiga deixar as respostas meio que prontas ali. Porque se a criança vier com um medo muito grande do nada, às vezes você não vai estar preparado para isso. Mas se estudando, tendo esse momento de autoconhecimento, você vai estar meio que preparado para lidar com ela quando ela surgir. E aí você vai conseguir controlar ela um pouco melhor. E quando você não aceita essa parte sua que existe, acaba que você perde um pouco ali das rédeas. Você não consegue controlar muito bem o momento que ela vai aparecer, que ela não vai aparecer, a intensidade, o tanto que isso vai afetar seu dia. E quando você aceita, você traz essa parte para você, se sente um todo
e deixa o adulto interior ele comandar a situação. Eu sei que a gente não deve invalidar o que a gente está sentindo, mas a gente sempre tem que lembrar, esse sentimento ele é adequado ou ele é inadequado? E não porque eu não possa sentir ele, mas por meio da razão pela qual ele veio a existir. Porque, olha, pra você ver, se ele tiver vindo de uma interpretação falsa, não faz sentido, ele não é adequado naquele momento. Agora, se ele for de uma interpretação real, se tiver no seu comando de maduro ali, tomando as rédeas do negócio, aí sim, é uma coisa que é válida. Agora, você vê que a sua criança interior, ela só tá projetando os medos dela, do nada, ali, pra te impedir de fazer alguma coisa, não é adequado, mas não é inválido por causa disso também. Só que você vai pensar, não é adequado por causa disso, disso e disso. Gente, eu só queria lembrar que vocês são vistos, vocês são amados. E olha só, não deixa a sua autoestima na mão de ninguém. Para isso que a gente faz esse trabalho hoje. É para isso que você tem que ter o seu momento de autoconhecimento e investir em você sim, tá? Eu tô com vocês. Muito, muito obrigada pelo espaço de fala. Beijão, amo vocês.